Olá, vamos mergulhar num assunto que sempre gera muita discussão, né? O que a Bíblia realmente fala sobre enriquecer? A gente vai usar como base os ensinamentos do pastor Tiago Brunetti para tentar entender essa perspectiva bíblica sobre grana, sobre prosperidade financeira. Bom, vamos lá, direto ao ponto. Essa é a grande questão, a pergunta que muita gente se faz. Querer ser rico, ter uma vida mais confortável, é um desejo comum. Mas e aí? Como é que isso se encaixa numa vida de fé? Dá para correr atrás da riqueza e ao mesmo tempo agradar a Deus? A resposta, segundo essa linha de pensamento, é que sim. Só que tem um jeito certo para isso. E aqui a gente já começa a quebrar alguns mitos. Sabe, o caminho para a prosperidade de acordo com essa interpretação não é ficar esperando um milagre financeiro cair do céu, não. A base para tudo é algo bem mais pé no chão, bem mais prático. E essa frase aqui resume tudo. A ideia é que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que prosperaram não só porque ralaram muito, mas porque usaram a cabeça, usaram a estratégia. O ponto é que a prosperidade vem de um trabalho inteligente, focado, e não só de passar horas e horas se matando de trabalhar sem direção. E para isso ficar mais claro, vamos ver uns exemplos bem rápidos. Olha o Isaac. Ele não ficou rico da noite para o dia. Ele ficou rico porque se tornou o melhor em algo essencial naquela época e lugar: achar água. Ele se especializou em cavar poços, dominou essa arte e, com isso, construiu uma fortuna. Outro exemplo, Jacó, ele trabalhou anos a fio, claro, mas a grande virada na vida financeira dele veio de um negócio, de uma negociação muito esperta que ele fez com o sogro envolvendo o rebanho. Foi a habilidade de negociar que fez ele ficar riquíssimo. E Abraão, então? Ele é descrito aqui como um cara que fez fortuna em batalhas de altíssimo risco. Quer dizer, ele era um estrategista de guerra. Ele ia para a luta, vencia e, como recompensa, ficava com os despojos. Um verdadeiro empreendedor do risco. E não pense que isso era coisa só de homem. Temos o exemplo de Lídia, uma baita mulher de negócios. Ela vendia púrpura, um artigo de luxo caríssimo na época. E ela prosperou tanto, mais tanto, que chegou a bancar o ministério do apóstolo Paulo. Agora, a gente precisa entender uma diferença fundamental aqui, que é a diferença entre provisão e prosperidade. Pensa assim, provisão é aquele socorro pontual de Deus, tipo o maná no deserto. É algo temporário para uma emergência. Já a prosperidade é diferente. É algo que se constrói, que dura, que acontece na terra prometida e que exige trabalho, plantio, colheita, administração. Tá, beleza. Se a base de tudo é o trabalho estratégico, onde é que Deus entra nessa história? É exatamente aqui que a coisa fica mais profunda, porque é a conexão entre o nosso esforço e a ação divina. A tal bênção de Deus aqui não é o dinheiro em si. Pensa nela como se fosse um passaporte do céu. É a permissão, o sinal verde de Deus, para que todo o seu trabalho, sua estratégia, suas ideias, para que tudo isso realmente dê certo, sabe? É o que faz a semente que foi plantada, de fato, germinar. Certo, então a pessoa trabalhou com estratégia, recebeu a permissão de Deus e enriqueceu. Acabou por aí? Que nada! É aí que o jogo começa de verdade. Porque, segundo a Bíblia, lá em 1 Timóteo, a riqueza vem com um manual de instruções bem claro. E as regras do jogo são essas aqui. 4 instruções bem diretas para quem é rico neste mundo. São avisos, na verdade, para garantir que o dinheiro seja uma bênção na vida da pessoa, e não o contrário. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira regra é cuidado com o orgulho. E não estamos falando de autoestima, tá? É aquele sentimento de se achar superior. Achar que o dinheiro te faz melhor que os outros. Bom, segundo essa leitura, isso é o inimigo número 1 de quem quer prosperar com a bênção de Deus. A segunda regra é um verdadeiro banho de água fria. Não confie no dinheiro. Ué, por quê? Simplesmente porque ele é instável. A bolsa sobe, a bolsa desce, o valor de um imóvel muda. Botar a nossa esperança e a nossa segurança em algo tão volátil é uma cilada. A confiança tem que estar em Deus, que nunca muda. A terceira regra é sobre ser generoso. E o pulo do gato aqui é o seguinte: generosidade não é algo que a gente começa a praticar só quando tem muito. É um teste que começa com o pouco que a gente tem. A maneira como se lida com o que se tem hoje é o que mostra se a pessoa está preparada para administrar mais lá na frente. Depois de entender a base, as regras, a gente chega na parte final e talvez na mais delicada dessa mensagem, os perigos que vêm junto com o dinheiro. Porque sim, esse caminho tem muitos desafios e espirituais.
E aí vem a pergunta de $1 milhão. Afinal, um rico pode ir para o céu? A resposta, com base na Bíblia, é que sim, é possível. Mas as Escrituras deixam bem claro que é difícil. E a próxima pergunta é óbvia. Por que é tão difícil assim? E o motivo seria este aqui. O dinheiro pode funcionar como uma espécie de morfina espiritual. Pensa só, em vez de encarar um problema de frente, seja um casamento em crise, uma questão emocional, qualquer coisa, o dinheiro te dá uma saída fácil. Uma viagem, umas compras, uma distração. Ele alivia a dor na hora, mas impede a cura de verdade, que exige olhar o problema nos olhos. E isso tudo nos traz para a grande conclusão. Diante desse cenário todo, da oportunidade e do perigo da riqueza, tudo se resume a uma escolha, a uma decisão que cada um precisa tomar. E a reflexão termina com essa pergunta, que é para a gente levar para casa. Na vida, sempre vai ter gente que sustenta e gente que é sustentada. Gente que dá e gente que recebe. A escolha de que lado dessa balança a gente vai estar não define só o nosso futuro financeiro. Segundo essa visão, define o nosso propósito de vida. É uma decisão fundamental.